O escritório do consultor financeiro cheirava a couro e dinheiro antigo. O tipo de lugar onde as pessoas iam para se sentir importantes com sua riqueza. Eu me sentei na cadeira do canto, a que ficava ligeiramente atrás dos meus pais, observando-os realizar o que eu havia passado a chamar de sua rotina de pessoas bem-sucedidas. Construímos um portfólio bastante substancial ao longo dos anos, meu pai dizia, recostando-se na cadeira com a confiança de um homem que acreditava em seus próprios comunicados à imprensa. Imóveis, ações de primeira linha, algum private equity. Estamos em cerca de 900 milhões de reais agora. Não é, Catarina? Minha mãe acenou com a cabeça, sua pulseira de diamantes captando a luz da tarde. Mais ou menos. Temos sido investidores muito disciplinados. Tomás Moreira, o consultor financeiro, sorriu profissionalmente e tocou em seu tablet. Isso certamente é impressionante. E vocês estão procurando consolidar seus ativos para uma melhor gestão. Exatamente, disse o pai. Temos contas espalhadas por diferentes firmas. Está na hora de trazer tudo para baixo de um único teto, ter uma visão mais clara da nossa posição. Bem, agradeço por considerarem a Moreira Wealth Management, disse Tomás. Especializamo-nos em famílias de alto patrimônio como a de vocês. Agora precisarei revisar todos os seus ativos atuais para fornecer uma estratégia abrangente. Vocês têm a documentação das várias contas. A maior parte, disse o pai, tirando uma pasta. Embora alguns dos investimentos mais recentes sejam gerenciados pela... Qual era o nome daquela firma? Catarina. Sterling Capital Assessores, disse a mãe. Eles cuidam do nosso portfólio de crescimento mais agressivo. Eu me mexi na cadeira sem dizer nada. Sterling Capital Assessores, a firma que eu havia fundado 8 anos atrás sob meu nome legal, Alexandra Sterling Chen. Meus pais me conheciam como Beatriz Lima, sua filha decepcionante que não conseguia manter um emprego de verdade. Tomás olhou para mim brevemente. O reconhecimento educado que se dá a um parente sem importância de alguém. E você é? Nossa filha. Beatriz disse à mãe com aquele tom particular, carinhoso, mas apologético, como se minha presença exigisse explicação. Ela está visitando no fim de semana. Beatriz é mais do tipo criativa, acrescentou o pai. Não se interessa muito por assuntos financeiros. Não é, querida. Não particularmente, eu disse, mantendo a voz neutra. O pai se virou de volta para Tomás. Ela nem consegue gerenciar um orçamento. Diferente de nós, sempre fomos muito estratégicos com o dinheiro. A mãe riu, aquele som tilintante que ela fazia nos almoços no clube social. Lembra quando ela tentou começar aquele negócio de fotografia? Perdeu 50 mil reais no primeiro ano. Finalmente tivemos que sentá-la e explicar conceitos básicos de negócios. Acontece, disse Tomás diplomaticamente. Nem todo mundo tem cabeça para números. Eu sorri e não disse nada. O negócio de fotografia havia sido um fracasso deliberado. Uma história de capa fácil para explicar por que eu estava quebrada, enquanto na verdade construía um portfólio de investimentos de 7 bilhão de reais. A perda de 50 mil reais foi calculada até o último centavo, projetada para reforçar a crença da minha família de que eu era financeiramente incompetente. A verdade era mais simples e mais complexa. Eu nunca fui ruim com dinheiro. Eu era fenomenal com ele. Mas aprendi cedo que minha família não conseguia lidar com essa verdade. Quando eu tinha 22 anos, recém-saída da faculdade com um diploma em finanças, tentei discutir estratégias de investimento com meu pai no jantar. Ele riu, deu um tapinha na minha mão e disse: "Deixe as conversas de dinheiro de gente grande para quem entende, querida." Minha mãe sugeriu que eu me concentrasse em encontrar um bom marido em vez de me preocupar com coisas complicadas como ações. Então parei de tentar provar algo para eles. Em vez disso, peguei silenciosamente os 250 mil reais de herança da minha avó, a única pessoa que acreditou em mim, e transformei em algo extraordinário. 8 anos depois, eu gerenciava mais de 7 bilhão de reais através da Sterling Capital Assessores. Meus clientes incluíam executivos de tecnologia, famílias de dinheiro antigo e vários CEOs de grandes empresas brasileiras e multinacionais. Eu me especializava em estratégias de crescimento agressivo, particularmente em mercados emergentes e setores de tecnologia subvalorizados. Meu retorno anual médio era de 23%, superando consistentemente o mercado. O que meus pais não sabiam, o que eles não conseguiam conceber,
era que 95% do portfólio deles de 900 milhões de reais era na verdade meu. Eu vinha gerenciando o dinheiro deles há 6 anos através de uma rede complexa de empresas de fachada e veículos de investimento. Eles achavam que eram investidores brilhantes. Na realidade, cada operação bem-sucedida, cada compra bem cronometrada, cada saída lucrativa havia sido meu trabalho. Vamos revisar suas posições atuais, Tomás estava dizendo, puxando documentos na tela. Vejo holdings significativos na Sterling Capital Assessores. É uma firma respeitada. Vocês trabalham diretamente com eles? Trabalhamos, disse o pai orgulhosamente. Eles têm sido incríveis. Retorno de 28% só no ano passado. Eu havia executado pessoalmente cada operação que gerou aqueles retornos. Meus pais não tinham ideia. Também vejo investimentos imobiliários em Praga, Singapura e Austin. Tomás continuou. Isso é uma diversificação geográfica sofisticada. Sempre acreditamos em oportunidades globais, disse a mãe, como se ela tivesse selecionado pessoalmente aqueles mercados em vez de assinar documentos que eu preparei e expliquei como atualizações de investimento rotineiras. O imóvel em Praga era um complexo residencial que identifiquei há 3 anos, comprando no fundo de uma correção de mercado. Ele havia triplicado de valor. Os holdings em Singapura eram investimentos no setor de tecnologia que geraram 21 milhões de reais em retornos. Os imóveis em Austin estavam posicionados perfeitamente para a migração do boom tecnológico. Nada disso era insight deles. Tudo era meu. Há também uma posição significativa na Shin Medical Technologies, observou Tomás. É um holding interessante. Eles têm sido voláteis, mas com tendência de alta. Um investimento familiar, disse o pai. Queríamos apoiar a inovação em saúde. O que ele não sabia era que eu havia fundado a Shin Medical Technologies há 4 anos, usando meu sobrenome chinês para manter separação. A empresa desenvolvia ferramentas de diagnóstico assistidas por IA e estava avaliada atualmente em 435 milhões de reais. Meus pais detinham ações no valor de 60 milhões de reais, compradas com dinheiro que eu gerei de outros holdings deles. Eles possuíam uma parte da minha empresa e não tinham ideia de que eu era a CEO. Portfólio muito impressionante, disse Tomás. Vocês claramente tomaram decisões sofisticadas. Experiência importa, disse o pai. Estamos investindo há 30 anos. Na verdade, eles haviam perdido dinheiro por 30 anos até eu assumir o controle das contas deles há 6 anos. Antes de eu assumir silenciosamente, eles estavam sangrando dinheiro com escolhas ruins de ações e decisões emocionais de investimento. Meu pai adorava dicas quentes dos amigos do clube de esportes. Minha mãe investia com base em quais empresas tinham lojas que ela gostava. Quando ganhei acesso às contas deles pela primeira vez, eles me pediram para ajudar a organizar a papelada após um trimestre particularmente ruim. Fiquei horrorizada. Eles estavam há 3 anos da aposentadoria com 4 milhões de reais em perdas nos 5 anos anteriores. Na trajetória atual, estariam financeiramente instáveis em 1 década. Então eu consertei, silenciosamente. Reestruturei todo o portfólio deles, movi tudo para veículos que eu controlava e passei 6 anos reconstruindo sua riqueza. Transformei o quase desastre deles em 900 milhões de reais em ativos gerenciados, tudo enquanto eles se congratulavam pela própria perspicácia financeira e me lembravam que eu simplesmente não era boa com números. Agora, Beatriz, disse Tomás, virando-se para mim com um sorriso gentil que adultos dão a crianças em eventos de adultos. Você tem alguma poupança para a aposentadoria que devemos considerar? Uma previdência privada, talvez? Até pequenas quantias importam. Nada significativo, eu disse. Riu o pai. É isso que acontece quando você não prioriza o planejamento financeiro. Beatriz aqui acha que pode simplesmente improvisar pela vida. Continuamos dizendo para ela começar a poupar, mas ele deu de ombros como se minha incompetência financeira fosse uma peculiaridade adorável. Meu celular vibrou na bolsa. Eu olhei para ele. Chamada urgente da Sterling Capital. Com licença, eu disse, levantando-me. Preciso atender. Claro, querida, disse a mãe. Leve o tempo que precisar. Os adultos vão cuidar das coisas complicadas. Eu saí para o corredor e atendi. Aqui é a Alexandra. Certa. Sterling Chen era Jaime Park, meu gerente de operações.
Temos uma situação. O pedido de due diligence da Moreira chegou. Eles estão pedindo transparência total sobre os holdings do portfólio da família Lima. Meu estômago apertou. Defina a transparência total. Eles querem saber a estrutura de propriedade beneficiária de todos os veículos. Se cumprirmos com a divulgação padrão, eles verão que a Sterling Capital Assessores, ou seja, você, controla 95% dos ativos do portfólio. As empresas de fachada ficarão visíveis. Quando eles precisam da informação, prazo padrão de due diligence, 72 horas. Eu me apoiei na parede pensando rapidamente. Por 6 anos, mantive esse arranjo porque meus pais nunca questionaram seu sucesso. Eles simplesmente assumiram que eram investidores brilhantes. Mudar para Moreira Wealth Management significava escrutínio externo, análise profissional e descoberta inevitável. Quais são minhas opções? Perguntei. Você poderia transferir tudo de volta para o controle direto deles antes da divulgação, mas isso acionaria eventos fiscais massivos e provavelmente alertaria eles de que algo mudou. Você poderia recusar fornecer a informação, mas a Moreira iria embora e eles se perguntariam por quê. Ou você poderia deixá-los descobrir. Através da parede de vidro do escritório de Tomás, eu podia ver meus pais rindo, provavelmente compartilhando outra história sobre minha incompetência financeira. O pai gesticulava animadamente, a mãe acenando junto. Eles pareciam tão felizes, tão confiantes em sua narrativa. Sirta, Sterling Chen, preciso pensar sobre isso. Me dê até amanhã de manhã. Entendido. Mas Alexandra, eles vão descobrir eventualmente. A Moreira é boa no que faz. Mesmo que você adie desta vez, qualquer consultor financeiro competente vai notar a estrutura de propriedade em poucas semanas. Encerrei a ligação e fiquei parada no corredor por um longo momento. 6 anos de trabalho. 6 anos salvando silenciosamente meus pais do desastre financeiro enquanto eles me patronizavam. 6 anos deixando que eles acreditassem que haviam conseguido sozinhos, e agora aquilo estava acabando. Voltei para dentro do escritório. Tomás mostrava aos meus pais uma apresentação sobre os serviços da Moreira Wealth Management, retornos históricos, depoimentos de clientes, estruturas de taxas. Tudo bem? Perguntou a mãe quando me sentei. Tudo bem, eu disse. Coisa do trabalho. Ah, você tem um emprego agora? Perguntou o pai surpreso. Que bom. O que é? Consultoria, eu disse vagamente. A história de capa que eu usava há anos. Bem, isso é alguma coisa, ele disse, voltando-se para Tomás. Então, qual é o próximo passo para consolidar nossas contas? Vou precisar de cerca de 1 semana para fazer uma due diligence completa sobre seus ativos atuais, disse Tomás. Procedimento padrão para portfólios deste tamanho. Vou revisar as estruturas de propriedade, arranjos de taxas, histórico de desempenho, tudo o que for necessário para dar o melhor conselho. Isso parece bem completo, disse a mãe, aprovando. Tenho orgulho da minha meticulosidade, respondeu Tomás, especialmente com portfólios complexos como o de vocês. Notei que vários de seus holdings estão estruturados através do que parecem ser veículos de investimento privados. Isso é um planejamento patrimonial sofisticado, mas preciso entender a estrutura completa para aconselhar adequadamente. O pai acenou com a mão dispensando. Nossos assessores da Sterling Capital montaram tudo isso. Eficiência fiscal, planejamento sucessório, esse tipo de coisa. Nós só assinamos onde eles mandam assinar. Inteligente confiar nos profissionais, disse Tomás. Embora eu goste de entender exatamente quem controla o quê, especialmente com riqueza multigeracional, vocês têm outros filhos além de Beatriz que possam estar envolvidos no planejamento sucessório. Não, só a Beatriz, disse a mãe. Embora tenhamos estruturado as coisas para que o dinheiro vá para várias instituições de caridade, se ela não conseguir gerenciar com responsabilidade. Nós a amamos, claro, mas... Ela parou diplomaticamente. Vocês não querem incentivar maus hábitos financeiros, completou Tomás. Entendo perfeitamente. Eles estavam falando em me deserdar enquanto estavam sentados sobre 900 milhões de reais que eu gerei, porque achavam que eu não sabia lidar com dinheiro. Senti algo mudar no meu peito. Não exatamente raiva, mas como clareza. Na verdade, eu disse baixinho, tem algo que vocês precisam saber sobre a estrutura do portfólio. 3 pares de olhos se voltaram para mim. Os dos meus pais, indulgentes, os de Tomás,
educadamente curiosos. A estrutura de propriedade é um pouco única, continuei. A maioria dos holdings não está realmente em nome de vocês diretamente. Bem, não disse o pai paciente, como se explicasse para uma criança. É assim que funciona o investimento sofisticado, querida. Trusts, LLCs, veículos de investimento, é para fins fiscais. Nada com que você precise se preocupar. Eu não estou preocupada, eu disse. Só estou esclarecendo. A propriedade beneficiária de aproximadamente 95% dos ativos do portfólio de vocês é, na verdade, detida pela Sterling Capital Assessores. Os olhos de Tomás se aguçaram. Isso é incomum. Normalmente, as firmas de investimento têm autoridade discricionária, mas não propriedade beneficiária. Isso significaria que eles são donos dos ativos, não vocês? A maioria. Não, Beatriz. Você está confusa. Nós somos donos dos ativos. A Sterling só gerencia. Na verdade, eu disse, pegando meu celular, a Sterling Capital é dona dos ativos. Através de uma série de veículos de investimento e trusts estabelecidos nos últimos 6 anos. A estrutura é complexa, mas o resumo é claro. A Sterling Capital controla 95% do que vocês consideram o portfólio de vocês. O sorriso do pai começou a desaparecer. Isso não pode estar certo. Nós temos extratos, documentação. Vocês têm extratos mostrando retornos sobre investimentos gerenciados pela Sterling Capital Assessores, concordei. Mas se olharem a letra miúda, o que imagino que nunca fizeram, verão que a estrutura real de propriedade é mais complicada. Tomás rolava rapidamente em seu tablet. Sirtiala. Lima, está dizendo que seus pais não são realmente donos. Eles são donos de 5%, eu disse. Aproximadamente 45 milhões de reais em holdings diretos. Os restantes 855 milhões de reais são detidos por veículos de investimento da Sterling Capital, com seus pais listados como beneficiários, sujeitos a várias condições. A sala ficou muito quieta. Beatriz disse à mãe, com cuidado, acho que você não entende do que está falando. Eu entendo perfeitamente, eu disse. Eu estruturei todo o arranjo há 6 anos. O pai riu, mas soou forçado. Querida, você mal consegue equilibrar um talão de cheques. Você não estruturou 900 milhões de reais em investimentos. Eu desbloqueei meu celular e abri meu e-mail, virando a tela para que eles vissem. Este é meu e-mail de trabalho. Alexandra Sterling Chen, fundadora e CEO da Sterling Capital Assessores. A mãe se inclinou para a frente, apertando os olhos. Então seu rosto ficou pálido. Isso, você está fazendo uma piada, ela disse. Fraca. Nenhuma piada, eu disse. Passei para outra tela. O site da minha empresa com minha foto profissional e biografia. Eu fundei a Sterling Capital há 8 anos. Gerenciamos 7 bilhão de reais em ativos para 73 clientes. 2 desses clientes são Catarina e Roberto Lima. Embora eles tenham sido adicionados à nossa lista, há 6 anos, sem o conhecimento explícito deles. Tomás olhava fixamente para seu tablet, sua compostura profissional rachando. Meu Deus, você é a Alexandra Sterling Chen. Você deu a palestra principal na Conferência de Investidores Institucionais no ano passado. Seu artigo sobre estratégia de crescimento agressivo foi revolucionário. Obrigada, eu disse. O rosto do pai passou de confuso para vermelho. Isso é loucura. Você está dizendo que tem gerenciado nosso dinheiro? Isso não é possível. Nós tomamos as decisões de investimento. Tomam. Eu perguntei calmamente. Me conte sobre a aquisição do imóvel em Praga. Por que escolheram aquele mercado? Ele abriu a boca, depois fechou. A Sterling Recommended. Qual propriedade específica vocês compraram? Silêncio. E os investimentos em tecnologia de Singapura? Quais empresas? Qual era a tese de vocês? Mais silêncio. Os imóveis em Austin? A posição na Shin Medical Technologies? O portfólio de bonds de mercados emergentes? A voz da mãe era quase um sussurro. Você está dizendo que nada disso foi nosso? Há 6 anos, vocês me pediram para ajudar a organizar a papelada depois de um trimestre ruim, eu disse. Lembram, vocês haviam perdido 300 mil reais em 3 meses com dicas de ações dos amigos do pai no clube. Estavam frustrados, sobrecarregados e pediram a filha financeiramente incompetente para pelo menos organizar os documentos para que conseguissem encontrar as coisas. Eu lembro, disse o pai lentamente.
Eu organizei os documentos e vi tudo. 25 anos de investimentos que haviam rendido exatamente 4 milhões de reais. O que soa impressionante até você perceber que vocês haviam contribuído com 8 milhões de reais nesse período. Vocês haviam perdido metade do capital investido em taxas, decisões ruins e negociações emocionais. Isso não. A mãe começou. Eu tenho os registros, eu disse. Cada operação, cada perda, cada taxa. Vocês estavam há 3 anos da aposentadoria com pouco para manter o estilo de vida. No ritmo de gasto de vocês, estariam em apuros em uma década. Tomás ainda olhava para seu tablet. Os retornos deste portfólio são extraordinários. 28% no ano passado, 31% no ano anterior. Isso é desempenho de nível institucional. Obrigada, eu disse. Eu trabalho duro pelos meus clientes. Seus clientes, repetiu o pai. Vazio. Nós somos seus clientes? Há 6 anos, confirmei. Eu reestruturei tudo. Movi seus ativos para veículos que eu controlava, executei uma reformulação completa do portfólio e reconstruí sua riqueza. Aqueles 900 milhões de reais de que vocês têm tanto orgulho, há 6 anos vocês tinham 5 milhões de reais em ativos totais. Eu transformei em 900 milhões. O silêncio se estendeu, quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado do escritório. Finalmente a mãe falou, com a voz trêmula. Por que você faria isso? Se você é tão brilhante financeiramente, por que nos ajudar? Por que não deixar simplesmente falirmos? Porque vocês são meus pais, eu disse simplesmente. E apesar de tudo, apesar de anos sendo dita que eu era ruim com dinheiro, apesar de ser patronizada, dispensada e tratada como uma idiota financeira, eu não queria que vocês perdessem tudo. Então eu consertei, silenciosamente. Mas você deixou a gente pensar que fomos nós, disse o pai. Você deixou a gente tomar o crédito. Vocês teriam aceitado ajuda minha? Eu perguntei. Se eu tivesse dito há 6 anos que queria gerenciar o portfólio de vocês, teriam concordado? Teriam confiado na filha do tipo criativa que nem conseguia gerenciar um orçamento? Nenhum dos dois respondeu. Eu fiz o que precisava fazer para ajudar vocês, eu disse. Construí riqueza que vocês não teriam gerado sozinhos. Protegi vocês dos piores instintos de investimento de vocês mesmos e transformei uma aposentadoria modesta em verdadeira segurança financeira. E fiz tudo isso enquanto vocês me lembravam constantemente o quão ruim eu era com dinheiro. Tomás pigarreou. Não sei onde isso nos deixa em relação à transição de gestão de riqueza. Deixa vocês sem clientes, eu disse. Porque se meus pais quiserem transferir seus ativos para a Moreira Wealth Management, precisarão solicitar essa transferência a Sterling Capital Assessores como proprietária beneficiária de 95% do portfólio deles. Eu precisaria aprovar qualquer movimento assim. O rosto do pai passou de vermelho para roxo. Você está dizendo que poderia recusar? Poderia ficar com nosso dinheiro? Legalmente? Dentro da estrutura que criei, sim, eu disse. Praticamente, não vou roubar dos meus pais, mas vou exigir que eles tomem algumas decisões. Que decisões? Perguntou a mãe, cautelosa. Eu puxei outro documento no celular e deslizei pela mesa para Tomás. Esta é uma proposta que preparei esta manhã quando soube desta reunião. Opção 1. Seus pais reconhecem meu papel como assessora de investimentos deles. Reestruturamos as contas para refletir propriedade transparente e eu continuo gerenciando o portfólio sob termos fiduciários padrão. Os 900 milhões de reais permanecem intactos e continuam crescendo. E a opção 2? Perguntou Tomás, rolando o documento. Opção 2. Eu liquido todas as posições mantidas em veículos da Sterling Capital em nome de Roberto e Catarina Lima, realizo todos os ganhos de capital e transfiro os proventos após impostos, aproximadamente 560 milhões de reais após impostos federais e estaduais, diretamente para o controle deles. Eles ficam livres para investir com a Moreira ou com quem quiserem. Os olhos da mãe se arregalaram. 560 milhões de reais? E os outros 340 milhões. Impostos, eu disse. Ganhos de capital sobre 6 anos de retornos extraordinários. Se quiserem controle imediato e romper nossa relação profissional, esse é o custo. O pai fazia contas na cabeça, o rosto ficando cada vez mais irritado. Você está dizendo que perderíamos 340 milhões só para nos afastar de você.
Vocês perderiam 340 milhões em impostos para recuperar o controle direto dos ativos e trabalhar com outro assessor, eu corrigi. Ou poderiam reconhecer que sua filha financeiramente incompetente é na verdade uma das melhores gestoras de riqueza do país e continuar se beneficiando do meu trabalho. Tomás soltou um assobio baixo. Certa. Sterling Chain. Isso é. Nunca vi nada parecido. Nem eu admiti. Mas aqui estamos. As mãos da mãe tremiam. Como você pôde fazer isso conosco? Como pôde mentir por 6 anos? Eu não menti, eu disse. Só não corrigi suas suposições. Toda vez que vocês se congratulavam por investimentos brilhantes, eu ficava quieta. Toda vez que dispensavam minha inteligência financeira, eu deixava. Toda vez que contavam às pessoas que eu era ruim com dinheiro, eu sorria e mudava de assunto. Gerenciei o portfólio de vocês em silêncio, enquanto vocês tomavam crédito por um sucesso que não conquistaram. Mas nós confiávamos na Sterling Capital, disse o pai. Achávamos. Vocês achavam que estavam trabalhando com estranhos que respeitavam sua perspicácia financeira, completei. Vocês nunca fizeram perguntas, só assinavam documentos, recebiam cheques e contavam às pessoas o quão inteligentes eram. Isso tem que ser ilegal, disse o pai, desesperado. Deve haver leis contra esse tipo de engano. Tomás balançou a cabeça. Na verdade, pelo que estou lendo nesta documentação, é inteiramente legal. A Sterling Capital Assessores é uma firma de investimento devidamente licenciada. A S.A.R.T.A. Sterling Chain tem todas as certificações necessárias. A estrutura de propriedade é complexa, mas legítima. E há documentação aqui mostrando que vocês dois assinaram acordos autorizando a Sterling Capital a tomar decisões de investimento em nome de vocês. Nós assinamos aqueles papéis há 6 anos, protestou a mãe. Sob orientação do nosso assessor financeiro, acrescentou o pai. Seu assessor financeiro, sendo Beatriz, disse Tomás baixinho, que é Alexandra Sterling Chain. Meu celular vibrou. Jaime novamente. O escritório da Moreira acabou de solicitar divulgação completa de propriedade. Eles estão se movendo mais rápido que o normal. Sua chamada, olhei para meus pais, para seus rostos chocados, sua raiva, sua confusão. Por 6 anos, eu os protegi enquanto eles me diminuíam. Eu os tornei ricos enquanto eles me chamavam de incompetente. Eu garanti o futuro deles enquanto eles planejavam me deserdar pela minha suposta irresponsabilidade financeira. Preciso fazer uma ligação, eu disse, levantando-me. Tomem um tempo para discutir suas opções. Tomás pode explicar as implicações legais e financeiras de ambos os cenários. Voltarei em 10 minutos. Saí para o corredor e liguei para Jaime. Eles descobriram, eu disse. Imaginei. O que você quer fazer? Prepare a documentação da opção 2. Liquidação completa do portfólio Lima, menos os 5% que eles possuem diretamente. Estruture para minimizar o impacto fiscal onde possível, mas prepare para uma saída total. Tem certeza? É muito ganho de capital. Tenho certeza. Eles queriam consolidar com a Moreira, então que seja. Mas farão com os ativos que eu posso transferir legalmente, não com a estrutura que construí. Isso vai custar a eles quase 340 milhões. Vai custar exatamente o que o orgulho deles vale, eu disse. Envie a documentação final em 1 hora. Encerrei a ligação e fiquei no corredor, observando através do vidro enquanto meus pais discutiam entre si, as vozes subindo. Tomás sentava entre eles, ocasionalmente intervindo com o que imaginei serem realidades legais e financeiras. Meu celular vibrou com e-mails recebidos, os documentos de liquidação já sendo preparados pela minha equipe. Fechamento de contas, vendas de posições, cálculos de ganhos de capital, tudo necessário para desfazer 6 anos de trabalho em 72 horas. Quando voltei para o escritório, meus pais olharam para mim como se eu fosse uma estranha. Precisamos conversar sobre isso, disse a mãe. Está acontecendo tudo rápido demais. Precisamos de tempo também. Vocês têm até as 17 de hoje, eu disse, colocando um documento na mesa. Esta é a opção 2 detalhada por completo. Se assinarem, começarei a liquidação amanhã de manhã. Em até 30 dias, vocês terão aproximadamente 560 milhões de reais em ativos líquidos após impostos, livres e desimpedidos. Podem investir como quiserem, com quem quiserem. E se não assinarmos? Perguntou o pai. Então passamos para a opção 1. Eu permaneço como assessora de investimentos de vocês sob termos transparentes.
Vocês reconhecem meu papel e continuamos construindo riqueza juntos. Mas o tom de desdém acaba. As histórias de "ela é ruim com dinheiro" acabam. Vocês me tratam como a profissional que sou ou terminamos. Tomás Pigarreu, Sênior e Sênior Lima, devo notar que a oferta da Icitá, Sterling Chen, é notavelmente generosa. Ela poderia legalmente tornar essa transição muito mais difícil. A estrutura que ela criou lhe dá controle significativo. Controle que ela obteve através de engano, disse o pai amargamente. Através de omissão eu corrigi. Nunca menti sobre minhas credenciais. Vocês nunca perguntaram. Nunca afirmei ser incompetente. Vocês assumiram. A única enganação foi permitir que continuassem acreditando no que queriam acreditar sobre mim. Os olhos da mãe se encheram de lágrimas. Como devemos confiar em você agora? Confiar em mim? Eu ri. O som mais áspero do que pretendia. Mãe, eu fui confiável por 6 anos. Fiz sua riqueza crescer 8,4%. Protegi vocês de toda a queda de mercado, de toda decisão ruim, de todo erro caro. Fui a pessoa mais confiável na vida financeira de vocês. E vocês nunca souberam porque estavam ocupados demais, dizendo às pessoas que eu não sabia gerenciar dinheiro. Mas você mentiu sobre quem era. Usei o nome profissional, Alexandra Sterling Chen. Sterling do meu nome do meio, Chen do sobrenome da família. Não é mentira, é uma identidade profissional. Muita gente usa nomes diferentes profissionalmente. Tomás lia os documentos de liquidação. Senhor e Senhor Lima, recomendo fortemente que passem o resto do dia considerando isso. Ambas as opções têm implicações significativas. O que você faria? Perguntou o pai diretamente a ele. Tomás hesitou. Profissionalmente, eu aconselharia a opção 1. Sua filha gerou retornos extraordinários. A reputação dela no setor é excelente. Sair custaria a vocês 340 milhões e perderiam acesso a uma das melhores gestoras de riqueza que já encontrei. E pessoalmente, pressionou a mãe. Pessoalmente, Tomás olhou para mim, depois de volta para meus pais. Eu me perguntaria se meu orgulho vale 340 milhões e se consigo aprender a ver minha filha por quem ela realmente é, em vez de quem eu assumi que ela era. O escritório ficou em silêncio novamente. Desaceté repeti. Me avisem sua decisão. Saí deixando-os com Tomás, os documentos e o peso de 6 anos de equívocos desabando sobre eles. Às 16h47, meu celular tocou. Beatriz, ela disse. Sua voz soava cansada, exausta. Ou devo dizer, Alexandra. Beatriz, está bom, eu disse. Ainda é meu nome. Com quem vocês estiveram falando? A tarde toda. Com Tomás, um com o outro. Seu pai ligou para nosso advogado. E? Não vamos assinar o documento de liquidação. Senti algo se soltar no meu peito que eu nem havia percebido que estava apertado. Ok, mas temos condições, ela continuou. Queremos transparência daqui para frente. Reuniões mensais para revisar as decisões do portfólio. E queremos entender como você fez isso. Entender de verdade. Não só acenar fingindo que entendemos. Posso fazer isso. Seu pai quer um pedido de desculpas. Ri. Por quê? Por salvar vocês do desastre financeiro. Por gerar retornos que vocês nunca teriam conseguido sozinhos. Por mentir, disse a mãe. Por nos enganar. Não, eu disse categoricamente. Não vou pedir desculpas por me proteger enquanto ajudava vocês. Se o pai quer um pedido de desculpas, ele deveria começar com todas as vezes que dispensou minha inteligência, patronizou minhas capacidades e contou às pessoas que eu era ruim com dinheiro. Quando eu receber esse pedido de desculpas, vou considerar retribuir. Silêncio na linha. Vou tomar isso como meu pai não concordando com esses termos, eu disse. Beatriz, estou falando sério, mãe. Estou disposta a trabalhar juntos daqui para frente. Estou disposta a ser transparente. Estou disposta a ajudar vocês a entenderem o trabalho que fiz. Mas não vou pedir desculpas por ser boa em algo que vocês me disseram que eu era ruim. Não sinto muito por ter tido sucesso em silêncio enquanto vocês falhavam em voz alta. Mais silêncio. Então, seu pai diz que vamos deixar a discussão sobre desculpas para depois. Escolha inteligente. Envie-me uma cópia assinada da opção 1 até o fim do expediente amanhã. Vamos agendar nossa primeira reunião oficial de revisão do portfólio para a semana que vem. Beatriz, mais uma coisa. Sim, Tomás disse algo que tem me incomodado.
Ele disse que você deu uma palestra principal em alguma conferência no ano passado sobre estratégias de investimento. A conferência de investidores institucionais confirmei. Minha palestra foi sobre crescimento agressivo em mercados emergentes. Estávamos lá? Nós. Sabíamos? Fechei os olhos. Lembrando, vocês estavam lá. O pai arrastou você porque um amigo dele do clube tinha um estande. Vocês sentaram no fundo durante minha palestra. Depois, no almoço, vocês me perguntaram o que eu achava do discurso daquela mulher. Eu disse que achava que ela fez alguns pontos interessantes. Vocês disseram que ela parecia muito confiante para alguém tão jovem. A respiração da mãe ficou presa. Aquela era você. Aquela era você no palco. Era eu no palco falando sobre teoria de portfólio para 1.200 profissionais de investimento, enquanto meus pais sentavam no fundo e não reconheceram a própria filha, porque ela estava vestindo roupas profissionais, falando com autoridade. "Ô, Beatriz, está tudo bem", eu disse, e falava sério. Vocês viram o que esperavam ver. Sempre viram. Depois que encerramos a ligação, eu me sentei no meu escritório assistindo ao pôr do sol sobre São Paulo. Meu celular vibrou com os documentos assinados. Opção 1 aceita. Meus pais escolhendo continuar trabalhando comigo, mesmo que ainda não entendessem completamente o que isso significava. Jaime bateu na porta aberta. "A família Lima fica?" "Eles ficam." "Bom, seus retornos nesse portfólio são alguns dos seus melhores trabalhos. Teria sido uma pena liquidar. Teria sido uma pena, concordei. Mas eu teria feito. Por orgulho, por princípio, corrigi. Aceito ser subestimada. Não aceito ser dispensada. Há uma diferença." Ele acenou com a cabeça e me deixou sozinha com o skyline de São Paulo e meus pensamentos. Amanhã eu ligaria para meus pais. Agendaríamos aquela reunião de revisão do portfólio. Começaríamos o processo lento e desajeitado de reconstruir nosso relacionamento em termos honestos. Eles começariam a aprender quem eu realmente era, em vez de quem decidiram que eu era. Mas esta noite, permiti-me um momento de satisfação. 6 anos de competência silenciosa finalmente haviam sido vistos. A filha que eles chamavam de financeiramente incompetente havia sido revelada como a arquiteta de todo o sucesso financeiro deles. Às vezes, a melhor vingança não é uma revelação dramática ou consequências imediatas. Às vezes, é simplesmente ser tão boa no que faz que, eventualmente, inevitavelmente, a verdade se torna impossível de ignorar. E quando isso acontece, ver as pessoas recalcularem tudo o que achavam que sabiam. Isso vale mais do que qualquer pedido de desculpas que elas possam oferecer.